Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 26 de abril do ano de 2022 e pelo nosso calendário judaico estamos no dia 25 do mês de Nissan do ano 5782. Estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo aí a Parashá semanal e a leitura diária da Parashá. Nós estamos aí na Parashá Acharei Mot, que significa depois da morte dos dois filhos mais velhos de Arão. E nós estamos aí com 232 dias do nosso calendário já transcorridos, e hoje nós estamos até o pôr do sol no 10º dia de Homer. E daqui a pouco nós vamos ver aí a mensagem, para o refinamento da nossa alma, da nossa personalidade, do 10º dia do Homer, que é exatamente Tiferet Shebegevurah, que significa a compaixão na disciplina. Então, estamos aí com a nossa Parashá semanal. Hoje é o 3º dia da semana, o 3º dia para o Shabat. Então, nós estamos na nossa terceira leitura, a nossa terceira aliá. E a nossa terceira leitura continua no livro de Levítico, capítulo 16, e nós vamos ver depois, dos versos 26 ao 34, E vamos iniciar aí com a nossa palavra do nosso Rebbe, e vamos ver a porção da nossa leitura, e depois vamos ter aí a mensagem de Tiferet Shebegevurah, o 10º dia da contagem do Homer, e na sequência então a palavra final também com o nosso Rebbe Menachem Mendel. O nosso Rebbe, que é o líder da nossa geração, o mestre, o professor, o justo da nossa geração, ele fala conosco no dia de hoje, na tarde de hoje, da seguinte forma: ele nos fala sobre a luz. Então assim ele nos diz: no início havia uma luz infinita, que preenchia tudo e não deixava espaço para a existência de um mundo. Então essa luz foi contida para que o mundo pudesse ser criado no vazio resultante. Em seguida, o mundo foi criado com o propósito de retornar a esse estado original de luz e, no entanto, continuar sendo um mundo. Ou seja, a lição do nosso Rebbe aqui nessa tarde, primeiramente ele nos fala que a existência desta luz infinita é o tempo em que os sábios chamam de o zero absoluto. Não existia nada, absolutamente nada, só ele existia. O Ein Sof, o infinito, a luz infinita. Então era a única coisa que existia. Aí essa luz foi contida, significa que ela se retraiu ou contraiu-se. No hebraico é chamado de tzimtzum, contrair-se, tzimtzum. Então foi da vontade divina, só ele existia, então ele já do seu desejo para que houvesse um mundo, um universo. Então ele contraiu esta sua luz infinita, o Tzimtzum. E quando ele contraiu, criou-se um espaço, um vácuo. Então, este vácuo ele foi preenchido pelo universo que ele criou. Esse universo que estamos aí, nosso planeta, é um planeta Terra que está dentro de uma galáxia e existe mais de 200 bilhões de galáxias, segundo os cientistas. E cada galáxia é um infinito, na visão humana, é um infinito, é sem fim. Agora imagine mais de 200 bilhões de galáxias. Este é o universo que nós habitamos. Então, ao ser da vontade divina, ele contrair a sua luz infinita, criou-se um vazio, um vácuo, e ele preencheu esse vazio com o universo.
E dentro desse universo, ele criou o nosso planeta e aqui colocou os 4 reinos. O reino vegetal, mineral, animal e humano. E foi nesse pequenino país, melhor dizendo, nesse pequenino planeta, que foi do seu agrado ele colocar o ser humano e criar o ser humano à sua imagem e semelhança. Então nós vemos aí como que foi essa contração, esse Tzimtzum, mais de 200 bilhões de galáxias. Isso corresponde que o quanto que realmente Deus contraiu a sua luz infinita. Por isso que quando se fala, né, entre os estudos judaicos, por exemplo, nós estamos na contagem de Sefirat HaOmer, de 49 dias, no 50º dia nós teremos Shavuot, a outorga da Torá. Então os nossos sábios falam que até o momento da outorga da Torá, o mundo, o universo, essas mais de 240 bilhões de galáxias, existiam apenas provisoriamente. E isso significa que, se porventura, né, realmente o povo judeu não tivesse recebido de bom grado a outorga da Torá, recebido a Torá, o mundo, o universo, voltaria ao seu zero absoluto, ou seja, somente a presença divina com a sua luz infinita existiria e nada mais. Então, no princípio, ou antes do princípio, nós temos aí essa questão do contrair-se. Então, por isso, realmente, a expressão, né, de Tzimtzum, de contrair-se, significa que Deus, movido pelo seu amor, ele contraiu-se para poder criar esse vasto universo, e no meio desse vasto universo, ou num ponto, né, insignificante nesse vasto universo, ele colocou o planeta Terra e aqui criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, dentro desse escopo aqui, o que o Rebbe quer trazer para nós é que o mundo foi criado com o propósito de retornar a esse estado original de luz, antes do princípio. E, no entanto, continuar sendo um mundo. Ou seja, aqui o Rebbe está dizendo o seguinte, o plano de Deus é fazer com que o universo e aquilo que está além do universo, que só ele habita, esta luz infinita permaneça. Ela seja realmente, vamos dizer, ela seja renovada para ser uma realidade dentro do nosso universo, porém, o nosso universo e o nosso mundo, o nosso planeta continuarem existindo. E isso é possível como? Primeiramente, nós precisamos trabalhar juntamente com o nosso irmão mais velho judeu, ombro a ombro, para transformar esse mundo para ser o lar de Deus, ou seja, trazer mais luz e mais santidade, mais presença divina. Na sequência, nós temos a revelação do justo e verdadeiro Mashiach para a redenção final, onde todos os 4 reinos serão totalmente restaurados, curados, sarados, etc. Esse é o último passo para adentrar no 8º milênio, que é exatamente o quê? Onde será plenamente estabelecido este planeta como a casa de Deus, a moradia de Deus. Então aí haverá realmente em todo o nosso universo, haverá a plenitude da luz divina, mas o nosso universo continuará existindo e o nosso planeta Terra continuará existindo. Aqui será um mundo totalmente transformado, será realmente a casa, a moradia de Deus. E o Gan Eden, o jardim do paraíso, será novamente restabelecido e então todos conhecerão o Gan Eden, o jardim do Éden. E então
nós estaremos aí aquilo que popularmente é conhecido, a vida eterna. Por isso, os nossos sábios falam de forma muito contundente que Mashiach venha e se revele agora em nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém, amém. Ok? Baruch Hashem. A Irani Braga, lá de Nova Lima, Minas Gerais, ela fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nova Lima, Minas Gerais, tal. Não quer aparecer a pergunta aqui. Mas passou a pergunta aqui, o Irani. O duro é isso aqui no celular, mexer nesse trem aqui é uau. Então, está falando sobre a questão que os cientistas falam sobre que o universo existe há mais de 50 milhões de anos. O calendário judaico fala 5.782. Fala dos 6 milênios, correspondendo aos 6 dias da semana. O 7º milênio, que é o reinado de Mashiach, que é a redenção final, correspondendo ao Shabat semanal, o 7º dia da semana. E o 8º milênio corresponde realmente ao Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, né? Então, dentro desse escopo, os nossos sábios falam que o aniversário do nosso planeta, portanto, do nosso universo, ele está no ano 5.782, né? O que a ciência diz além disto, a ciência fica com esse dito aí, mas o calendário nosso é exatamente esse. Ele tem conexão com a palavra profética revelada, ok? Então, a data do aniversário do nosso mundo, do nosso universo, do nosso planeta, é 5.782, ok? Baruch Hashem. Vamos aí mandar o nosso shalom, né, hoje à tarde, para o Yosef Benei Noah 7 de Santana, Parnaíba, o José Carlos de Santos, São Paulo, Missier Pereira, lá de Campina Grande, Paraíba, a Vânia Ivonete, Recife, Pernambuco, a Nayara Oliveira, lá do Rio de Janeiro, o Nelson Gonçalves, Minas Gerais, o Ricardo Ferreira, Matão, interior de São Paulo, o Juliano Oliveira Nascimento, Campinas, São Paulo, Teresita Rodrigues e Maria Conceição, de São Paulo, capital, Wilson Abraão de Oliveira, de Campinas, né? O Wilson e os nomes que vamos falar agora aqui fazem parte do grupo, né, brasileiros de origem judaica. O Wilson Abraão de Oliveira, Campinas, São Paulo, Elisheva Andrade, né? A esposa do Wilson Abraão de Oliveira é a Rose Mary Oliveira, né, de Campinas, Marília Batista Helena Pegas, de Janine Belém, lá de Salvador, Bahia, né? E o Jorge Kikirofel, de Pelotas, Rio Grande do Sul, do grupo Brasileiros de Origem Judaica. A Olga Alencar, São Paulo, capital, Leila Carvalho, da cidade de Leopoldo de Bulhões, lá em Goiás, Ana Lúcia Campos, Rio de Janeiro, Sandra Souza, de Palmares, Pernambuco, Wildelfonso Ignashevski, filho, da cidade de Morretes, Paraná, o Floriano Abel Wagner, da cidade São Pedro do Sul, lá em Portugal. Então, ao Floriano e toda a família lá em Portugal, também o nosso shalom. A Olga Alencar, São Paulo, capital, e a Júlia Ruth Mendietas, né, da cidade de Venado Tuerto, né, na cidade de Santa Fé,
lá na Argentina. Então a Júlia Ruth, né, o sobrenome dela aqui, não sei como pronuncia corretamente, né, mas é Mendietas, né, lá de Santa Fé, na Argentina. Então fica aqui o nosso shalom para ela e toda a família também. A Irani Braga, né, aí de Nova Lima, Minas Gerais, já falamos do nosso shalom. A Inês Martins, aqui de Pirajuí. A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. O casal, né, a Edilaine Minorello e o Claudemir Jesus da Silva, né? Acho que tem mais alguém por aí. Vamos ver. Amém. À medida que vão entrando, a gente vai dando um shalom aí, ok? Então vamos lá para a nossa terceira leitura, a nossa contagem do Homer e a palavra final do nosso Rebbe Menahem Mendel a respeito da Aliá, a leitura de hoje. Então a terceira leitura está no capítulo 16 de Levítico, a partir do verso 26 e vamos até o verso 27. Nós ainda estamos dentro da questão Yom Kippur, né? Aqui estão sendo ditado, né, pelo Eterno a Moshe para Arão e Arão para os seus 2 filhos a respeito do serviço de Yom Kippur, né? Então, segundo Rashi, o Yom Kippur, né, todos os serviços que eram realizados pelo Kohen Gadol, o sumo sacerdote, então ele usava vestimentas de linho branco para os serviços ligados ao Santo dos Santos e as vestimentas douradas normais para os outros serviços, né, mostrados durante a leitura. Ele então trocava a roupa 5 vezes, lavava suas mãos e pés antes e depois, e a cada vez emergia em um mikve. Então veja bem o trabalho do Kohen Gadol durante todo o serviço de Yom Kippur. Então ele trocava de roupa 5 vezes. E nessas 5 vezes ele lavava suas mãos e pés antes e depois, portanto 10 vezes. E toda vez que ele trocava de roupas, né, ele então imergia-se em um mikve para colocar esta nova roupa, né, vestir pela primeira vez. Ele entrava no mikve antes, segunda, terceira, quarta, quinta vez, antes deles vestir essas vestes, né? Que ele trocava 5 vezes, ele também imergia antes no mikve. Segundo a visão de Rashi, ele nos fala que durante o serviço de Yom Kippur, o Kohen Gadol ele usava em 3 oportunidades as suas vestimentas, né, que continham ouro, as chamadas vestimentas douradas, né, onde ela tinha vários traços de ouro que era bordado na própria roupa. Então, a primeira oportunidade que ele usava era exatamente nas oferendas matutinas, que tinham o sacrifício comunal matutino, que é chamado de tamid, queima de incenso no altar interno, oferendas, refeição e libações de vinho. E o propósito desse serviço era o procedimento diário do templo, né? Então, era onde ele fazia isso de forma diária. A segunda oportunidade que ele usava a vestimenta dourada era quando ele fazia as oferendas adicionais de Yom Kippur, né? As oferendas queimadas de carneiro do sumo sacerdote, a oferenda queimada de carneiro do povo e as oferendas festivas, queima dos restos da oferenda de pecado durante essa oportunidade. E o propósito desse serviço era o serviço de Yom Kippur sem conexão com o Santo dos Santos, ou seja, ele não adentrava no Santo dos Santos. E a terceira oportunidade que ele usava as oferendas, aliás, as roupas, as vestimentas douradas, era nas oferendas vespertinas e festivas. O detalhe do procedimento era exatamente o resto das oferendas festivas,
o sacrifício comunal vespertino, queima do incenso no altar interno, acendimento da menorá e demais serviços. O propósito era a conclusão do procedimento diário e festivo do templo, né? E depois, em outras 5 oportunidades, o Kohen Gadol, como nós vimos ali, né? A questão dele trocar de roupa 5 vezes. Então, essas outras 5 oportunidades, ele fazia primeiramente, como diz ali no capítulo 16, verso 3, oferenda de pecado de novilho do sumo sacerdote. Essa era a primeira oportunidade. Confissão por si e pelos sacerdotes, que nós vimos aí no capítulo 16, versos 6 a 11. O abate, né, do novilho, no verso 11. A aspersão de sangue no Santo dos Santos, no verso 14. O santuário, né, o verso 16. E o altar interno, versos 18 e 19, e o descarte, no verso 27. E o propósito deste serviço era expiar a impureza do templo e dos sacrifícios causada pelo sacerdote, né? Então, todas as impurezas do templo causadas pelos Kohanim, nesse momento, eram devidamente purificados. A segunda oportunidade é a oferenda de pecado do povo, quando tinha a questão do bode. Aqui o bode para Hashem, o bode para Deus, onde ele era sacrificado, como consta aí no verso 5 do capítulo 16. Onde era trazido, né, os 2 bodes como oferenda de pecado, e um carneiro como oferenda queimada. Então, o procedimento era a seleção por sorteio, né? Então, os 2 bodes eram sorteados, um para Deus, onde seria sacrificado ali, e outro para Azazel, né? Azazel significa alto penhasco, onde esse bode, ele levou a sorte para Azazel, né? No sorteio, então ele era levado ao deserto, e quando chegasse lá no ponto chamado Azazel, o alto do penhasco, então esse bode era arremessado para baixo do penhasco, né? Então era para Azazel. Então tinha o sorteio, tinha o abate para o bode para Deus, depois a aspersão do sangue no Santo dos Santos deste bode, lá no santuário, e o altar interno e o descarte, né, que ali acontecia no final do serviço. O propósito era expiar a impureza do templo e dos sacrifícios causados pelo povo. Então aqui o bode, ele era a expiação pelo povo, é o bode expiatório para Hashem, e tem o bode expiatório para Azazel. O terceiro é o bode expiatório, lá do verso 5, a seleção pelo sorteio, a confissão em nome do povo judeu, o envio para o deserto para ser jogado de um rochedo alto, Azazel, e a finalidade era expiar todos os demais pecados do povo, né? Então é o bode expiatório do deserto. E a quinta oportunidade, né, era exatamente a remoção da concha e do incensário, como consta lá no versículo 23. O sumo sacerdote entra no Santo dos Santos para remover a concha e o incensário usados na queima do incenso. As vestimentas, então, depois do encerramento dos trabalhos, elas então são guardadas, e essas vestimentas não serão nunca mais usadas, como vimos ontem. E o objetivo é a conclusão do serviço no Santo dos Santos. Então, de acordo com Rashi, esta era a visão sobre a questão do serviço do Kohen Gadol, ok? Então, aqui dentro do escopo, aqui na continuidade da nossa terceira leitura, então nós temos aí aquele que enviou o cabrito para Azazel, né, que é o bode para Azazel, mergulhará sua roupa e roupas em um miquivê, água, somente então ele poderá entrar no acampamento. Aquele que conduziu o bode,
que era o bode expiatório, e quando ele chegava no penhasco, ele jogava o bode lá para baixo, né? Então, este personagem, quando ele retornava, ele estava ritualmente impuro, e ele precisava realmente imergir-se no mikveh, né, num banho de água, num tanque, onde ele ficaria ritualmente puro para poder adentrar ao acampamento. Então o touro e o cabrito apresentados como oferendas de pecado, cujo sangue foi trazido para o Santo dos Santos para fazer expiação, serão levados para fora do acampamento. Ali, sua pele, carne e vísceras serão queimadas no fogo. A pessoa que queimou isso mergulhará sua roupa e corpo em um mikveh, água, e só então poderá voltar para o acampamento. E Yom Kippur será um estatuto eterno para vocês, a cada ano, no 10º dia do 7º mês. Vocês devem se afligir a alma, por isso o grande jejum de Yom Kippur. E não fazer nenhum trabalho. Isso é válido para ambos, o natural e o convertido que vive entre vocês. Isso porque neste dia Deus esperará por você para purificá-lo. Você será limpo de todos os seus pecados diante de Deus, né? Então esse era o ritual que o judeu o fazia. O verso 31 do capítulo 36 é um Shabbaton de descanso para vocês e no qual vocês devem se afligir. Este é um estatuto perpétuo, né? Por isso o grande jejum, né, ele é também chamado de um Shabbaton, né, o grande Shabbat. O verso 32, somente o sumo sacerdote que foi ungido ou alguém que foi consagrado para servir no lugar de seu pai, como sumo sacerdote, fará esta expiação. Somente ele vestirá as vestes sagradas de linho branco. Somente ele fará expiação no Santo dos Santos, na tenda da reunião e sobre o altar. Somente ele expiará pelos sacerdotes e pelas pessoas da comunidade. Isso será para vocês um estatuto eterno, de modo que os filhos de Israel ganharão expiação por todos os seus pecados uma vez por ano. No Yom Kippur seguinte, Arão fez como Deus ordenou a Moshe, na ordem correta, né? Ou seja, esta primeira vez foi um aprendizado e a partir da segunda vez, sem sombra de dúvidas, se aplica de forma melhor, né? Então melhora o trabalho, o serviço, se aperfeiçoa. Dentro desta visão, a lição para nós é exatamente esta. Se Arão, o Kohen Gadol, ele não exerceu o aprendizado na primeira vez do serviço de Yom Kippur, por isso os nossos sábios falam que na próxima vez, né, Arão ele fará conforme Deus ordenou, ou seja, na ordem correta, né? Então, se o próprio Kohen Gadol, Arão, que muito mais elevado do que nós, ele também foi passo a passo no aprendizado, imagine nós, né? Então nós precisamos ir também no passo a passo, no nosso compasso, né? Não adianta você querer dar um passo além das suas condições, das suas possibilidades. Então é importante manter o passo dentro do compasso, para que você não se perca no caminho, ok? Então, o aprendizado ele é diário e nós vamos aprendendo passo a passo. Esse ano eu não fiz as coisas como deveriam fazer, eu tenho a oportunidade do próximo ano. Então, é essa mesma questão, né? Como nós vimos aí na parte de hoje, na nossa primeira live, o Rebbe diz, você ouve, e nós falamos sobre as consequências ali, né? E então nós precisamos tomar cuidado, que na nossa falha, no nosso erro, no nosso pecado, Deus não está nos sentenciando a uma condenação. Deus ele desperta na nossa consciência a reflexão de que falhei, eu errei, eu pequei. E isso nos leva ao quê?
Qual é o objetivo de Deus de despertar isso na nossa consciência divina, na nossa mente? Techuvá. Um retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, ponto. E aí? Houve um sincero e verdadeiro arrependimento, e agora? Continue em frente. Ele não deu ordem para retroceder. Aliás, Deus não dá ordem para retroceder. Ele só dá ordem para seguir em frente. O cuidado que nós precisamos ter é com as palavras destrutivas que muitas vezes nós lançamos contra nós mesmos, né? Então, dentro dessa visão aí, nós precisamos tomar cuidado com as palavras destrutivas, negativas, contra nós mesmos, contra o nosso próximo, membros da nossa família, etc. e tal. E assim diz o Rebbe, né? Quando a pessoa ela abre a boca para falar palavras destrutivas, negativas, ela está abrindo os portões do inferno. Por isso que está escrito em Mishlei, Provérbios, uma palavra branda, ela apaga qualquer furor. Então, nesse sentido, o que Provérbios fala para nós através de Salomão, se nós, a começar em nós mesmos, né? Se eu lanço uma boa palavra para mim, eu vou ter o quê? Eu vou ter shalom, eu vou ter tranquilidade, serenidade, eu vou refletir com mais, de uma forma mais madura, eu vou discernir de forma mais inteligente o escorregão que eu dei. E dentro da Techuvá, eu continuo com Deus e eu continuo em frente. É isso que nós precisamos. Então, a advertência que o nosso Rebbe Menahem Mendel faz é que as palavras destrutivas, elas abrem os portões do inferno. Então, pode ver quando duas pessoas brigam, uma abre os portões do inferno, a outra também. Aí vem a retórica, a retruca. E aí vai, aí fica portões escancarados para o inferno. Muitas vezes chegam ao extremo, né? As vidas sendo ceifadas. Então, por isso, aqui o aprendizado para nós é para que nós tenhamos cuidado. Nós não somos perfeitos e nós estamos sujeitos a falhas. Por isso, aqui nos fala, dentro desse aspecto de Yom Kippur, o dia da expiação, que nesse dia todos, sem exceção, desde que haja uma verdadeira techuvá, um verdadeiro retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, né? Então, Deus, ele perdoa completamente todos os pecados. E ele continua te dando a ordem, em frente, em marcha. Então, não aceites palavras destrutivas, negativas contra você mesmo. E muito menos lance palavras negativas e destrutivas contra o próximo, contra membros da família. E principalmente pais contra os filhos e os filhos contra os pais. Muito cuidado com essas palavras destrutivas, ok? Uma outra coisa para nós aprendermos aqui é que quando nos fala sobre a questão dos preparativos do Kohen Gadol para o serviço de Yom Kippur, o dia da expiação, os nossos sábios falam que o Kohen Gadol, ele se isolava durante uma semana. Durante uma semana ele se isolava. E nesse isolamento que ele fazia, a sua comunhão, a sua harmonia, a sua reflexão era com Deus. Ele ficava isolado para poder ter a sensibilidade espiritual, para poder captar cada milésimo de fração de um segundo da presença divina e daquilo que Deus realmente estaria revelando em cada mínimo detalhe dos mínimos e dos mínimos detalhes. Então, o Kohen Gadol se isolava para que realmente ele pudesse ter a capacidade de sensibilidade espiritual.
E dentro dessa questão, nós temos aí que essa preparação que o Kohen Gadol fazia era para que o serviço de Yom Kippur, assim como todos os serviços diários, que nós vimos ali, as questões das 3 vezes que ele usava as vestimentas douradas e 5 vezes que ele usava as vestimentas de linho branco, certo? Então, para que isso não se tornasse uma rotina, aquela rotina do cotidiano que faz com que as coisas ficam mecanizadas, que faz com que as coisas sejam naquela questão, fazendo como um robô, fazendo como assim, ele já sabe, ele já decorou, então ele faz automaticamente, é justamente para impedir isso, para fazer com que o serviço divino não seja uma rotina. O serviço divino não seja aquela questão, ao tornar-se um serviço rotineiro, então ele se torna um serviço cansativo e ele se torna um serviço frio. Isso está conectado com o nosso serviço diário, as nossas preces diárias, onde nós fazemos pela manhã e à noite, como Benei Noach, ok? Então, o nosso serviço diário, ele não pode ser uma rotina. Então, o Kohen Gadol, ele se preparava uma semana antes, porque aquele dia é muito especial. E quando nós temos em outros trechos, né, em outras passagens em que fala sobre os serviços diários, onde o Kohen Gadol e os Kohanim, né, o sumo sacerdote e os sacerdotes, eles precisavam vestir as suas vestimentas para o serviço diário, para o serviço daquele dia. E essa preparação era uma preparação que ele precisava realmente acordar cedo, fazer toda a sua preparação para ficar ritualmente puro, para poder realmente se envolver com as vestimentas sacerdotais, para depois fazer o serviço diário. Então, dentro desse aspecto aqui, o que Deus realmente quer mostrar para nós é que nós não podemos permitir que o nosso serviço para Ele seja rotineiro, mas que ele possa ser cada dia muito bem vivo. E isso depende de cada um de nós. Então, seja você no seu individual, né, na sua casa, seja você como família também na sua casa, seja você como comunidade, né, não deixe o serviço ficar monótono, rotineiro, certo? Então, encare-o com sensibilidade espiritual, ok? E aí não restam dúvidas que nós temos muito a ganhar com esta realidade, ok? Então aqui nós encerramos a nossa terceira leitura. Vamos para a contagem do Homer e em seguida a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Então até o pôr do sol de hoje, nós estamos no dia 10 do Sefirat HaOmer, ou seja, estamos aí com 1 semana e 3 dias do Homer. Então hoje nós estamos aí em Tiferet Shebegevurah, que significa compaixão na disciplina. Então vamos para aquelas explicações dos nossos mestres, para que nós possamos aí refinar a nossa alma e as nossas emoções, né? Então, os nossos mestres nos dizem: não deve haver somente amor subjacente à disciplina para dirigi-la, como também compaixão. Ou seja, não é somente o amor que deve dirigir a disciplina, mas também a compaixão. Então, amor e compaixão para poder realmente nortear a nossa disciplina. O amor resulta do conhecimento dos próprios méritos e suas qualidades positivas, enquanto a disciplina, ela canaliza e dirige essas forças, despindo-as de qualquer elemento negativo, certo? Então,
dentro da questão compaixão na disciplina, nós temos aí realmente a questão do amor que resulta o reconhecimento dos próprios méritos e suas qualidades positivas. É a compaixão que se soma a isso. E enquanto nesse campo a disciplina, ela canaliza e dirige essas forças, despindo-a de qualquer elemento negativo. Nesta unidade ou nesta união dessas forças, destas qualidades, desses atributos, é exatamente para despir-nos de todo e qualquer elemento negativo. Acabamos de falar sobre palavras negativas, palavras destrutivas, que estão dentro desse escopo aqui. Então, todo e qualquer elemento negativo é uma questão de refinamento. E como vimos aí também no dia de ontem, né? A nossa alma animal, o nosso Yetzer Hará, a inclinação para o mal, ele tem que se convergir exatamente para a área da alma divina, a área do Yetzer Tov, a inclinação para o bem. Então, temos que trazer esse campo que existe em nós, tirá-los da escuridão, né? A inclinação para o mal, né? a alma animal, selvagem, e trazê-los para a luz, a alma divina, e dessa forma a inclinação para o bem. Então, a compaixão é amor incondicional. Então, o amor ele vai mover a pessoa à compaixão. Então, amor é compaixão, compaixão é amor. É isso que quer nos dizer aqui. É amor apenas pelo amor, não considerando a posição de outros. Ou seja, o amor que leva à compaixão na disciplina, o que é? É amor apenas pelo amor. Ou seja, eu amo porque eu amo. O amor na compaixão que move a disciplina a estar no seu ponto correto, então é o amor apenas pelo amor. É o amor que ama sem esperar nada em troca. É o amor que compartilha, não esperando recompensa. É o amor incondicional, né? A compaixão é amor incondicional, que faz com que a pessoa ame pelo simples fato de amar. Ponto final. Não tem explicação. Eu amo. Eu amo. Ponto. É isso. Ou seja, a compaixão é amor incondicional. Então, Tiferet, que é compaixão, é resultado de total abnegação à vontade de Deus. Se rende à vontade de Deus. Por que Deus ama você? Porque Ele ama. Qual é a prova que Deus me ama? Você nasceu. Ele te deu uma oportunidade de você nascer neste mundo para cumprir uma missão gloriosa. Ele te ama porque Ele te deixou você nascer, porque Ele confia em você. Ele acredita em você. Ele ama. Então, por isso, né? Você ama por nenhuma razão. Ama porque é um reflexo de Deus. Você é um reflexo de Deus. E você ama simplesmente pelo fato que você ama, porque você é um reflexo de Deus. Então a pergunta que fica é: minha disciplina tem esse elemento de compaixão? Aí você precisa refletir sobre isso. E o exercício para o dia é ser compassivo com alguém a quem você tenha censurado. Ser compassivo com alguém a quem você tenha censurado. Então, faça esse exercício, vê aí quem que você censurou, certo? E então, você não esqueça, Deus vai te dar uma nova oportunidade de você ter um encontro com essa pessoa, e você vai precisar, melhor dizendo,
exercer realmente a disciplina, ou seja, a compaixão na disciplina com essa pessoa. Ou seja, você vai precisar realmente ser compassivo. Por quê? Porque Tiferet Shebegevurah, compaixão na disciplina, ela te leva, a compaixão, ela te leva ao amor incondicional. Eu amo porque simplesmente eu amo. Ponto. Vamos em frente? A palavra final do nosso Rebbe. Então, a palavra do nosso Rebbe para essa nossa aliada de hoje, o poder de Yom Kippur, assim diz o nosso Rebbe. Em vez de remover os nossos pecados cirurgicamente de dentro de nós, Yom Kippur nos remove de nossos pecados ao elevar-nos muito acima deles. Isso significa que o foco de Yom Kippur, o dia da expiação, está na nossa relação com Deus e não nos nossos pecados por si só. Então, qual que é realmente o objetivo de Yom Kippur? O dia da expiação, conhecido como o dia do perdão. Não é tirar de você de forma cirúrgica, que é uma forma chocante. Uma cirurgia é algo chocante. É uma agressão ao organismo, ao corpo. Ter que fazer uma cirurgia é uma agressão, mesmo que seja para o teu bem, mas é uma agressão ao teu corpo, ok? Então, em vez de remover os nossos pecados de forma cirúrgica, por assim dizer, uma forma contundente, chocante, então Yom Kippur, ele vem para não somente remover os nossos pecados, mas ele vem para fazer algo muito melhor. Elevar a cada um de nós acima dos nossos pecados. E ao elevar-nos acima dos nossos pecados, automaticamente nos remete a uma harmonia com Deus. Então os pecados, eles perdem a sua eficácia, o seu poder. O poder de Yom Kippur é fazer com que você se eleve acima dos teus pecados. Você seja mais forte do que os teus pecados. Que te conduz a esta força, a superar os pecados, te conduz a uma harmonia, uma comunhão com Deus. Então você é elevado. Esse é o objetivo de Yom Kippur. Então, dentro desse aspecto, o que se requer de nós nesse dia é que ansiemos por nos reconciliar com Deus de forma geral e que expressemos esse anseio respeitando o Yom Kippur de forma adequada, né? Então, não somente uma questão do Yom Kippur em si, mas toda e qualquer festividade a Hashem, nós precisamos ter o devido respeito. Então, o respeito ao Yom Kippur significa que realmente é um dia muito sagrado e é um dia muito intenso em reflexões do nosso eu. O que eu fui no ano anterior até aquele momento, do último Yom Kippur até esse Yom Kippur que estamos vivenciando quando chegar o momento do Yom Kippur, depois de Rosh Hashanah. Então é uma reflexão para exatamente que nós possamos respeitar o Yom Kippur como algo muito sagrado, que Deus fez para que realmente todos os nossos pecados sejam realmente perdoados e esquecidos por Ele. E nós podemos continuar em frente. Então, o Yom Kippur nos eleva dessa forma, porque o próprio dia revela a conexão intrínseca de cada um, compartilhando com Deus em virtude da sua alma divina. A conexão entre nossa essência e a essência do Eterno já existia antes da criação, e é por isso que não é limitada pelo tempo ou espaço. Então, nesse aspecto aqui, o nosso Rebbe está dizendo que essa conexão com Deus era antes da criação. Por quê? Porque antes da criação do universo,
Deus, primeiramente, ele criou a nossa alma no jardim das almas. Então, a nossa conexão com Deus no jardim das almas, ela era muito intensa, muito próxima, muito real. Então, quando nós temos aqui a questão dessa elevação no dia do Yom Kippur acima dos nossos pecados, né, é para realmente buscarmos cada vez mais essa conexão com a nossa fonte essencial com Deus, desejando que essa harmonia com Deus seja como nos dias em que Ele criou a nossa alma e nós estávamos junto a Deus. Então, esse objetivo nós não podemos remover de nossos pensamentos, do nosso desejo de estar com Deus, ok? Assim sendo, então, este vínculo não pode ser danificado por nenhum pecado que possamos ter cometido. Ou seja, então aqui o Rebbe está dizendo, ó, nenhum pecado ele pode danificar esse vínculo com Deus. Então, quando você erra, quando você peca, e você começa a valorizar isto, né, com palavras negativas, obviamente, né, então você começa a emitir palavras destrutivas, né? Olha só o que eu fiz, eu não devia ter feito isso, e agora? E você começa a entrar num desespero espiritual. Você começa a se anular de forma negativa e não positiva. Positiva é, eu errei, eu reconheço que errei, e o meu esforço eterno é de não repetir este pecado, e meu esforço é de não fazê-lo, e também não fazer outros pecados. Então essa techuvá, ela faz com que você seja elevado acima dos seus pecados, e você permaneça em vínculo com Deus, sem quebrar o seu vínculo com Deus. E você pode quebrar o seu vínculo com Deus quando você vê que errou, pecou, e você vem com palavras destrutivas contra você mesmo. Você lança maldição sobre você mesmo, e Deus não lançou maldição sobre você. Deus não te condenou pelo teu pecado. Por quê? Porque Ele é paciente, longânimo, Ele é Pai das misericórdias. Ele, imediatamente ao teu erro, ao nosso pecado, Deus imediatamente ele já abre aquela questão lá de prolongar o tempo, para que você possa tomar consciência do seu pecado, do nosso pecado, e assim nós possamos fazer a verdadeira techuvá. Continuamos no vínculo com Deus e continuamos em frente. Portanto, ao revelar esta conexão intrínseca entre nós e Deus, o propósito do dia de Yom Kippur, né? Aliás, o próprio Yom Kippur limpa completamente a nossa barra sem deixar vestígio. Ou seja, nós agindo de forma adequada, nós não perdemos o vínculo com Deus. Yom Kippur, ele limpa completamente todos os nossos pecados sem deixar vestígios. Significa, Deus não vai ficar pensando, lembrando dos teus pecados. Como diz em outra passagem, né, que os nossos pecados são lançados nos abismos mais profundos do mar, ou seja, significa que ele perdoa e esquece. Você não pode permitir que a voz negativa venha fazer lembrar você dos seus pecados do passado. Se houve techuvá, então você não precisa lembrar deles mais. Deus perdoou e lançou nas profundezas do mar os teus pecados, os nossos pecados, e ele simplesmente não lembra mais deles. Ponto. Nova vida, ou continuidade com o vínculo com Deus, sempre numa novidade de vida, para fazer aquilo que é agradável aos olhos do Eterno e da sua palavra, ok? Luciana Rodrigues, Marília, a interior de São Paulo, a Cibele Ludmila,
lá da cidade de Lisboa, Portugal, né, também aí conosco nessa tarde. Então, amados, não esqueça, até o pôr do sol, nós estamos aí em Tiferet, Shebegevurah, compaixão na disciplina. E dentro de todo esse aspecto de Yom Kippur que nós aqui estamos, a mensagem é essa: a compaixão é amor incondicional. Então, Deus tem essa compaixão para conosco, um amor incondicional. Nós precisamos corresponder a esta compaixão de Deus, que leva ao amor incondicional. O vínculo com Deus, nada pode quebrar este vínculo. Portanto, elimine a palavra negativa, a palavra maldita, a palavra destrutiva contra você mesmo e contra o seu próximo. E assim, sem sombra de dúvidas, felicidade é estar com Deus. Então, por isso, vamos em frente. A nossa jornada, ela é maravilhosa. O Rebbe Menachem Mendel, ele nos deu uma palavra preciosa. Somos a geração de Mashiach. Que Mashiach se revele rapidamente em nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém, vem amém. Seja forte, seja luz. Não deixe passar essa oportunidade. Mashiach, agora mesmo. Amém, vem amém. Até amanhã. Shalom.